Fala pessoal, tudo bem? Eu estava lendo esse livro aqui, Como Aprendemos, uma abordagem científica da aprendizagem e do ensino, e tem um capítulo que ele fala sobre motivação. Então eu abri a câmera para poder falar um pouco sobre esse ponto, motivação para passar em concurso público, tá? Ou seja, motivação para estudar diariamente, motivação para aguentar aquela pressão que é estudar para concurso público. Vamos conversar sobre isso? Primeira coisa que eu quero que você entenda, que a motivação, ela, assim, por definição, e não é uma definição científica que eu quero dar aqui, é uma definição que eu vejo na prática. Ela é como se fosse o seu combustível, tá? Muitas pessoas falam que a disciplina é mais importante que a motivação, mas não existe disciplina sem motivação, porque você vai ter que sim ter uma motivação para poder se levantar de manhã, executar todas as suas tarefas que vão te levar a passar no concurso público. Então ela é o seu combustível, tá? E eu gravei um vídeo já nesse canal em que eu falo sobre motivação externa e motivação interna. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? A minha ideia nesse vídeo é falar sobre motivação e dicas práticas para você se motivar, tá bom? Vamos começar com uma breve teoria do que é motivação, tá? A motivação é um estado emocional que nos impulsiona a empreender e manter um comportamento com determinado objetivo. Vamos lá, motivação é um estado emocional para que você vai executar uma ação em determinado objetivo. Tá? Vamos partir para a motivação, estado emocional. Por ser um estado emocional, a gente tem que aprender a trabalhar ela para que a gente consiga sentir essa motivação. Então, você que está estudando para concurso público, você tem que entender como que você se motiva, você tem que saber quais são os pensamentos corretos que vão te levar a se motivar para aquela ação. E qual é a ação? É estudar, é sentar para estudar, gente. A ação do concurseiro é sentar a bunda e pegar o livro, abrir o seu computador, ler seu PDF, ler sua videoaula e estudar, tá? E qual é o resultado? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é ser aprovado no concurso público, que é o objetivo maior, né? Ali, pode ser que não seja o objetivo maior, mas a aprovação vai te levar a outras coisas, tá? Mais à frente, que seria uma estabilidade, uma situação financeira boa, um reconhecimento, mas você tem o objetivo de ser aprovado no concurso público, mas não só isso, gente, você tem o objetivo de aprender diariamente aquele assunto, você tem o objetivo de fazer as suas metas, tá? E a gente pode dividir a motivação agora em uma divisão diferente agora, tá? Tive esse insight agora. Ao invés de ser uma motivação extrínseca, intrínseca, você se motiva para um objetivo, aí o objetivo pode ser aquele de curtíssimo prazo, aquele mais de longo prazo. O curtíssimo prazo seria você matar aquele assunto ali, entender aquele assunto. De médio prazo seria você ir bem na prova, de longo prazo seria você virar um servidor, talvez. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ter a sua emoção, ela tem que ser voltada sempre, seus pensamentos têm que ser voltados sempre para te dar vontade de estudar, para te motivar. Você vai executar essa ação, que é estudar, para chegar naquele objetivo. Na execução da ação é que entra a disciplina, tá, gente? Na execução da ação é que entra a rotina, que eu falo tanto aqui no canal, no meu Instagram. Aproveita, se você quiser me seguir, @mario.bisneto lá no Instagram, tá bom? Então, você pensa aqui, aí levanta da cama, escova o seu dente, toma o seu banho e vai sentar a sua bunda na sua mesa, na sua cadeira, vai estudar. Essa sentar a bunda e para estudar é a sua rotina, tá? Então, a rotina vai te ajudar também a você conseguir executar isso, mas você só vai levantar da cama se você estiver motivado, tá? Então, é importante que você tenha essa visão, que a motivação é que vai te impulsionar, é o seu combustível diário, tá? E quais são as consequências da motivação, assim, consequências bem rápidas da motivação? Primeira coisa, você vai conseguir levantar, ou seja, você vai conseguir focar no seu objetivo ali no dia, ou seja,
não vai ficar com preguiça, procrastinar, porque você vai estar motivado. E a segunda, que é o que o livro fala, é o aprendizado, tá? Se você senta mais porque você se sente obrigado a sentar para estudar para concurso público, você não vai aprender, tá, gente? Você não vai. Você vai gastar um tempo. Você já passou. Com certeza já aconteceu com você. Aconteceu comigo várias vezes. Já. Você senta aí e decide estudar, e aí você senta, começa a ler, e a sua cabeça fica viajando em outras coisas. E aí você parece que passou 30 minutos e nem sabe do que está lendo, está meio que no automático, ligou o modo automático do seu cérebro, e aí você está estudando, estudei 3 horas, mas não deu em nada. Isso é a falta de motivação, é a falta de foco, tá? Então você não tendo motivação em aprender, você realmente acaba gastando tempo. E como é que você consegue essa motivação em aprender? Você consegue essa motivação gostando do assunto, tá? Ah, Mário, mas eu não gosto de raciocínio lógico. Então, esquece isso. Tenta não ficar falando que não gosta e começa a se motivar em outras coisas. Pô, se eu aprender esse negócio aqui, eu vou mandar bem na prova, eu vou ter uma nota boa, eu vou ser aprovado. Então, isso aqui para mim é um desafio meu. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de desafio mais no final do vídeo, depois que eu der como que eu fazia para me motivar, que eu acho que vai ser o ápice do nosso vídeo, que é quando eu falar as ações que eu usava para me motivar diariamente. Então, voltando aqui, gente, você tá lá, não gosta de uma disciplina. Se você não gosta de uma disciplina, você tem que achar uma motivação para estudar ela, porque senão você não vai aprender, tá? O nosso cérebro, ele meio que ele sabota a gente. Se ele não quer aquilo, ele meio que faz o seguinte, você quer mesmo ficar lendo isso aí? Então tá bom, fica lendo aí que eu vou ficar viajando em outra coisa. E vai acontecer isso, tá, gente? Então você tem que estar motivado em aprender, tá? A motivação, ela vem do gostar da disciplina, e conforme você vai aprendendo cada vez mais, você acaba gostando mais, e aí você, caramba, eu entendo disso, você começa a ficar mais motivado com aquilo, e no final você acha que aquilo foi feito para você, tá? E aí sim você entra naquele grau de aprendizado absurdo, porque você começa a estudar, começa a fazer os links com outros aspectos da disciplina, e aí você começa a aprender muito bem, tá? Então, a motivação, ela é isso, para te levantar da cama, para fazer você sentar a bunda para estudar, e ao mesmo tempo ela é o que vai te fazer aprender, tá? Porque você vai estudar com vontade de querer realmente aprender, tá? Então, eu falei agora sobre motivação. E muitas pessoas, como eu falei no início do vídeo, gostam de falar que motivação é só para você iniciar o seu processo e depois o que vale é a disciplina. Vou falar um pouquinho sobre o que eu entendo disso, tá? Bom, a motivação, ela sim, ela é a nossa chama inicial, mas não existe disciplina que te mantenha firme durante dias, meses, fazendo a mesma coisa, e no caso aqui, estudar, sem que você esteja motivado. Só motivou lá no início. É como se você tivesse empurrado um carrinho. Quando você é criança, você tem aqueles carrinhos que você empurra e ele vai perdendo a velocidade por causa da atração que tem com o chão. Então você empurra, ele sai com uma velocidade alta e aí a atração vai puxando, daqui a pouco o carrinho para. A motivação, ela é como se você estivesse empurrando sempre, tá? Se você não tiver isso, o que acontece? Ele vai parar, independente se você tem a disciplina, pô. A roda, ela tá ali na inércia de querer girar, mas ela não vai terminar de girar desse carrinho, porque tem atração não, o atrito, né, na verdade, o atrito tá puxando contra, tá, e segurando esse carrinho. Então, se você for pensar, isso acontece no estudo do concurso, e as pessoas adoram falar isso no Instagram. Você se motiva no início e depois segue na disciplina. Não é só isso, tá, gente? Não que essas pessoas estejam erradas nisso, eles estão certos. Você se motiva no início, cria uma rotina, cria uma disciplina e vai seguindo. Mas você vai ter que estar sempre injetando um grau de motivação, e eu posso te dizer que é motivação diária, tá? Você vai ter que estar sempre injetando essa motivação para que você consiga continuar botando o carrinho para andar. A verdade é essa. Não é simples estudar para concurso público. Se você está aqui nesse vídeo, você ficou aqui me escutando falar sobre motivação até agora, é porque você realmente está estudando e está interessado em estudar para concurso público, tá? E não é simples, tá, gente? Não.
vou ser bem sincero para você, não é simples. Porque você começa bem motivado, pega as 2 primeiras semanas e estudando direto, só que em algum momento você vai ficar cansado, tá? E esse momento que você vai ficar cansado vai ser justamente o momento que a sua vida vai começar a dar um nó. Porque sempre acontece isso, gente. Quase todos os alunos acontece isso, começa a estudar, começa bem, daqui a pouco, poxa, aconteceu isso, aquilo, assado, e eu não consegui estudar. Isso com certeza soma com o cansaço da pessoa, e no final ela acaba segura, parando de estudar, e aí vai ter que reiniciar tudo novamente, e o reinício é mais difícil, cada vez fica mais difícil, porque você já não tem tanta motivação assim. Aí o que que acontece? A motivação, ela vai ficar injetando para você esse combustível para você conseguir seguir essa vida que não é simples, tá? Não é fácil, porque realmente é complicado. Eu estudava para concurso público, eu rapidinho, só abrir um parênteses aqui da minha vida. Quando eu estudava para concurso público, eu sempre fui uma pessoa que me motivava muito, muito mesmo, tá bom? Mas assim, a gente passava pelas dificuldades do dia a dia. Às vezes eu me lembro muito bem que eu ia numa biblioteca, estudava pra caramba, eu não estou aprendendo essa disciplina. Ah, será que eu vou conseguir passar nesse concurso? Será que eu vou conseguir? E isso tentava minar a minha motivação, sabe? Mas eu tenho uns gatilhos mentais que eu fazia para poder me motivar diariamente, fazer isso diariamente, tá? Eu vou falar um pouquinho como que eu fazia. Aí isso acabava, essa motivação diária conseguia suprir o que eu precisava de combustível para continuar estudando, tá? Diariamente. Só que sempre quando vem esse pensamento ruim, é, eu falo que a vida é uma montanha russa. Você pode falar uma roda gigante, tá em cima e embaixo, uma montanha russa mesmo. Montanha russa hoje eu acho que é um exemplo mais melhor da vida, né? Você desce com tudo, tá lá embaixo, daqui a pouco ela começa a subir de novo, né? E você sabe que vai ter uma descida lá embaixo. Então eu aprendi na vida que sempre quando você tem um pensamento desse, se você vencer esse pensamento, você que está estudando, pensamento negativo, você injetar um combustível lá de motivação, eu posso dizer que você fica mais forte contra eles, contra esse tipo de pensamento. E aos poucos você vai ganhando e vai chegar um momento que você não vai mais perder esse tipo de pensamento. Não vai, tá? Você vai, simplesmente ele vai passar pela sua cabeça e vai embora, porque ele sabe que não vai ter força dentro de você, tá? Então, a motivação ela serve para isso, para te manter firme ali no seu projeto e tem que ser diário, tá, gente? Eu defendo a ideia de motivação diária. Por quê? Calma aí um momento. Beber o café para poder molhar um pouquinho a boca. A motivação diária, para mim, serve muito. Eu vou falar para vocês como que eu trabalho quando eu entro num projeto. Vamos lá. Imagina que eu decida. Eu vou pegar um projeto diferente para que você saia desse foco de estudo. Imagina que eu decida malhar. Quero ficar fortão. Quero emagrecer. Eu vou falar emagrecer que eu já fiz isso já. Quero emagrecer. Pô, tô com 80, na época tava com 85, fui para 70 quilos. Quero emagrecer. Aí eu botei como meta emagrecer. Vou emagrecer e ponto. É isso que eu quero na minha vida. Aí o que que eu pensei? O que que eu tenho que cortar para emagrecer? Logo no início, aquela motivação toda, né? Você começa a cortar um monte de coisa. Ah, corta a saída com os amigos, corta não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque se eu sair com meus amigos eu vou beber, então eu não consigo ficar sem beber. Então, se eu sair com os amigos eu ficar bebendo, então paro de sair. Ah, eu paro de comprar pizza. Eu peço para minha esposa não ficar comprando pizza para comer aqui em casa, porque senão eu vou acabar comendo. Eu deixo de ir para restaurantes, porque lá eu vou acabar comendo besteira. Então, eu crio um monte de regrinha, fico motivado, passo a primeira semana, dá aquela emagrecida rápida que dá normal a primeira semana, mas depois de um tempo, o que que acontece? Você fica cansado, você fala assim, caramba, não saio com meus amigos há um tempão, poxa, não como uma pizza há um tempão, poxa, eu tô aí nessa dieta há um tempão. Eu já tive um resultado legal, já emagreci lá 3 quilos, mas, poxa, tá muito pesado, tá muito sofrido isso, né? E aí você tem que se motivar, obviamente. Como é que você se motiva nesse caso? Diariamente, como que eu faço, tá, gente? Como que eu faço? Eu tenho alguns gatilhos.
Primeiro gatilho começa de manhã. Quando eu estou tomando banho, eu estou pensando naquilo que é o projeto mais importante da minha vida. Nesse exemplo aqui é emagrecer, mas o seu exemplo é estudar para concurso público. E eu fiz isso para concurso público, tá? Então eu estava pensando naquilo que era o projeto mais importante da minha vida. Ou seja, eu de manhã já estou pensando naquilo. Então eu já estou meio que injetando um pouquinho de combustível. Para quê? Para aguentar. Quando chega no almoço, você vai ter que injetar, ou um outro período da sua vida, do dia, você vai ter que injetar isso novamente. Como que você vai injetar isso? Você vai pensar, lembra que motivação é um estado emocional? Então você vai pensar para tomar uma ação para chegar no objetivo. Então, motivação é um estado emocional, tá? Então você vai pensar para quê? Para que você tome ação na hora do almoço. Isso é importante, né, para quem está fazendo dieta. Então, antes você vai estar pensando, você vai estar saindo para almoçar e antes de pegar a comida lá que você vai pegar, você come em restaurante, vai pesar, você vai injetar um combustível de eu tenho que emagrecer. E aí você pega menos comida e vai. Aí chega à noite, você vai sentir fome. Então você tem que injetar o combustível. Cada vez fica mais difícil, tá? Durante o dia. Você já está mais cansado. Mas você injeta de novo o combustível, você pensa, conversa com alguém, vê um vídeo de alguém falando de malhar, não sei o quê, de emagrecimento, e você consegue suprir a noite e vai dormir. Você venceu um dia. Dia seguinte é a mesma coisa, tá? Como que eu fazia para concurso público? Era idêntico. De manhã eu acordava e falava assim, eu tenho que estudar, tenho que passar, começava a imaginar, eu passando em concurso público, imaginava diversas coisas, eu falando para minha esposa como que sendo aprovado. Então, de manhã eu já começava, tá? Quando eu estava no transporte, tem momentos que eu transportava de carro, tem momentos que era transporte público, eu colocava uma música que me motivava, eu sempre fui motivado por música. Então, uma música que me deixava bem animado. Caraca, eu vou passar, muito bom, não sei o que, vai ser bom demais. Imagina só, eu sendo auditor. Então, eu saía, se eu estava no carro, eu saía do carro todo animado e ia para o trabalho. Chegava no trabalho, aí meio que a realidade batia, né? Trabalho, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando chegava no almoço, eu meio que eu pensava novamente em concurso público. Opa, concurso público eu tenho que passar. E aí eu começava a pensar, eu ficava meio que autistando ali, parado assim, pensando, vou ter que passar, tem que passar. E isso me motivava. Em alguns momentos eu estudei na hora do almoço também. Mas eu tinha que pensar, eu tinha que estar lá. Porque se eu não injetasse o combustível, o carrinho ia parar, né? Ia parar antes de chegar no final do dia. Então eu injetava o combustível ali no almoço. Quando eu chegava em casa, ou quando eu chegava à noite, eu falava, coitado da minha esposa, porque eu ficava falando para ela, caramba, concurso público, concurso público, concurso público, porque isso era umas injeções de combustível para mim de motivação, entendeu? Então eu ficava falando e ela ficava escutando, coitada. Aí, tá bom. Quando chegava à noite antes de dormir, eu deitava na cama, sabe o que eu fazia antes de dormir, gente? Pensava também. Ou seja, eu trabalhava o meu pensamento para poder estar sempre motivado. E isso fazia com que eu estivesse sempre pensando em concurso público, tá? E foram anos assim, foram um ano e meio assim, tá? Até eu ser aprovado no primeiro concurso, depois 2 anos eu fui aprovado no segundo, ou seja, foram 2 anos pensando diariamente, tá? E valeu a pena, óbvio que valeu a pena. Tá? E isso também é um aprendizado, porque hoje eu faço isso, tá? Hoje eu tenho uma mentoria para concurso público e eu faço isso. Eu falo muito sobre a mentoria, eu penso muito sobre a mentoria, estou pensando sempre em melhorar, estou sempre estudando, ou seja, diariamente, praticamente o tempo todo que eu fico livre, eu penso na mentoria. E aí eu consigo trabalhar a minha emoção, a minha motivação para tomar ações para cumprir o requisito, o meu objetivo, o resultado seria, na minha mentoria, é crescer a minha mentoria com qualidade, tá? Bom, então, falando aqui rapidamente da mentoria, tá? A minha mentoria é para concurso público e aí a gente entrega planejamento, acompanhamento, material completo, tá? Então é uma mentoria bem completa, bem individualizada, porque é uma das coisas que
eu prezo muito na minha mentoria é a gente poder dar uma atenção aos alunos, tá? Porque o concurseiro, ele é uma pessoa muito solitária, hoje em dia cada vez mais, porque é tudo pela internet. Então, ter alguém que já teve experiência, que já passou pelo que a pessoa está passando, é muito bom, tá? Assim, a gente respeita muito o, o aluno, tá? Dentro da mentoria. Então, eu sempre faço muito individualizado, tá? Cada aluno tem seu plano, tem o material certo, a forma de estudar, tudo isso é conversado na mentoria, tá bom? Para a gente finalizar, gente, esse vídeo está ficando já um pouco longo, eu queria falar sobre uma coisa que eu entendo como importante para você se motivar, tá? Eu acho que se você conseguir aprofundar a esse nível que eu vou falar, você consegue praticamente tudo que você pensar na sua vida e que você vai ter vontade de executar. Hoje eu faço isso. Estava conversando ontem com a minha esposa. Ela estava falando, Mário, você se dedica muito aos seus projetos. Você vive de corpo e alma para esses seus projetos. Então, a mentoria deu certo, está dando certo, concurso público, tudo que você fala, Mário, que você fala, eu vou fazer, e você se dedica dessa forma, você tem meio que um formato tabelado para isso. E eu estou passando aqui para vocês, é esse formato aí de motivação diária, tá? E esse formato de motivação faz com que eu consiga passar muito tempo muitos dias, durante muito tempo, focado ali naquilo. E quando a gente passa muitos dias durante muito tempo focado em alguma coisa, é inevitável que aquilo cresça, tá, gente? Que aquilo cresça, tá? Então, qual é a teoria que eu queria falar para vocês, tá? Ó, se você ficou nesse vídeo até o final, parabéns, tá? Porque agora você vai entender um pouquinho sobre profundidade da motivação. Quando você inicia os estudos para concurso público, a primeira coisa que você pensa é a que eu falei já no vídeo anterior, é a motivação externa, que é o dinheiro, a estabilidade. Então a gente pode imagine que existe um iceberg, tá? Só que o iceberg, vocês sabiam que 10% do iceberg, do volume do iceberg está para cima da água e 90% está para baixo, tá? Isso foi uma questão de matemática que caiu já uma vez, dando a densidade, não sei o quê. Eu não lembro mais como é que se faz, mas na época que eu estudava para provas de ensino médio, eu lembrava. E eu nunca esqueci desse percentual. Ou seja, 90% do iceberg, do volume do iceberg está abaixo d'água, tá? E o exemplo do iceberg, ele é sempre utilizado. Ele é sempre utilizado em várias coisas. Vou utilizar agora. Suponha que a parte superficial do iceberg seja aquela motivação externa da gente. Eu falei isso em outro vídeo. É a motivação de te tirar da inércia. É a motivação que vai fazer com que você pense e procure sobre concurso público. É a motivação do dinheiro, é a motivação da estabilidade, tá? Essa é a motivação essencial para que você saia da inércia. Porque sem isso, você nem vai pensar em estudar para um concurso público. É difícil demais. Aí você pensa, quero ganhar melhor, salário digno, quero ter estabilidade. Como eu consigo isso? Opa, concurso público. Ah, então, pensei em concurso público. Você entrou no mundo do concurso público. A partir do momento que você entrou nesse mundo do concurso público, chegou a hora de você começar a trabalhar a motivação interna. E ela não vem de uma hora para outra, ela vem aos poucos. E essa motivação interna, ela vai vir com o conhecimento do que é concurso público, o cargo que você quer e das disciplinas que você quer. Então você vai lá, começa ali na parte superficial, dinheiro, estabilidade. Já mais na parte abaixo d'água, tá? Mais próximo da linha d'água, ou seja, não tão profundo, eu chamo a motivação social, que é o quê? Você começa a estudar para concurso público. Aí tem a parte bem próxima da linha do fundo. Você vira um concurseiro. Você já se intitula um concurseiro. E esse rótulo de concurseiro vem com algumas responsabilidades. E uma responsabilidade social.
Poxa, eu estou estudando para concurso público. As pessoas ao meu redor sabem que eu estou estudando para concurso público. Se eu não estudar, eu vou ser dado como uma pessoa que desistiu. Eu não quero ser uma pessoa que desistiu. Isso é feio para mim. Então você é um concurseiro e você socialmente virou um concurseiro. Então você vai automaticamente pensar duas vezes antes de parar. Então você já está aprofundando. Mas um pouquinho mais abaixo, continua a motivação social. Eu sou concurseiro da área policial, eu sou concurseiro da área de tribunais de contas, eu sou concurseiro da área de fiscal, sou concurseiro da área administrativa, sou concurseiro de várias coisas. Você tem uma área que você já está investindo. Em algum momento você vai se identificar com uma área. Então você é concurseiro da área X. Vamos lá, o cara normalmente começa pensando na área fiscal, pensando em dinheiro e estabilidade, mas ele se identificou com a área de controle. Ele virou um concurseiro da área controle, vai querer trabalhar no Tribunal de Contas, porque ele gostou do trabalho. Ele começou a conhecer, começou a pesquisar. Então você começa a pensar assim, poxa, se eu passar e virar auditor, imagina. Imagina eu ser um auditor ganhando bem, estabilidade, independência, que top, cara. Pô, vai ser muito bom socialmente, as pessoas vão me respeitar. Então você já está já na ideia do sendo auditor, não é mais ser concurseiro, sendo policial, não é mais ser concurseiro. Então você vai falar, as pessoas vão me respeitar. Então, socialmente, isso começa a te motivar, tá? Isso é uma motivação que você pode trabalhar. Eu trabalhava muito isso, tá? Muito mesmo. Imagina eu chegando no meu trabalho, falando que eu fui aprovado, as pessoas, caramba, Mário, pô, legal demais. Eu chegando em casa, falando que eu fui aprovado, tá? Caramba, Mário, poxa, vai mudar a nossa vida. Então eu imaginava muito. Essa era uma coisa prática que eu fazia. Eu imaginava, eu deitava na cama e ficava pensando o dia que meu nome sairia no Diário Oficial lá como aprovado ou na lista de aprovado dentro das vagas. E eu chegando em casa falando para minha esposa, ligando para minha mãe, falando para minha mãe, entendeu? Falando para meus amigos, motivação social mesmo, tá? Isso é bom, cara. Isso é bom, gente. Às vezes você já está no nível de motivação mais profundo, tá? Isso mantém você motivado, dá para você pensar. Se dá para você pensar, dá para você trabalhar a sua emoção, que dá para você agir, que dá para você cumprir o seu objetivo, tá? Aí depois dessa parte social, você começa a gostar do assunto, tá? Você começa, caraca, que legal esse negócio de auditoria, muito bacana, quero trabalhar aqui. E administração financeira orçamentária, pô, empenho, liquida, paga, despesa, receita, opa, adorei isso aqui, eu quero trabalhar nesse negócio aqui. Ah, poxa, meu professor é auditor, eu quero ser igual a ele. Ou seja, você começa a gostar do trabalho. Aí isso é mais motivador ainda, isso te mantém mais motivado, tá? Porque você começa a gostar do trabalho. E aí depois dessa de você gostar, você tem a motivação mais profunda, que essa sim é o que te move para tudo na vida. Se você conseguir chegar nela, em qualquer coisa, ela vai te mover, que é motivação do sou capaz. Eu sou capaz de passar e eu vou mostrar para mim mesmo que eu sou capaz de passar, né? Eu sou capaz de conquistar isso, eu vou mostrar para mim mesmo. Essa motivação, que é a motivação do desafio, ela é sim a mais poderosa, tá, gente? É a mais poderosa, é você se desafiar. Você consegue trabalhar a parte social diariamente, você consegue gostar do negócio, mas se você está se desafiando, mostrando, eu vou passar, eu sou capaz, você acredita em você, tá? Você vai, poxa, gente, vocês não têm noção. Você vai sempre aquele 10%, 20% além do que você pode. Você está sempre evoluindo, tá? Você fala assim, caramba, estou cansado aqui, mas ainda tem meia hora, mas vou estudar mais meia hora, tu estuda mais meia hora. Porque você quer, você está se esforçando, está forçando a sua aprovação, você está batendo ali, é como se você estivesse aqui, aí você está subindo. E aqui tem um teto de vidro, você está batendo no teto para quebrar esse teto e continuar subindo, entendeu? É essa a motivação do eu sou capaz, tá? Então, pessoal, para a gente resumir aqui esse vídeo aqui, que ficou bem, bem longo, a motivação ela é importante, tá? E tem que ser diária. Você tem que ter gatilhos para se motivar, tá? E você tem que aprofundar essa motivação ao ponto de chegar no mais profundo do iceberg, que é aquela do
eu sou capaz de conseguir, tá bom? Pessoal, grande abraço e até a próxima.